Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito triste, que mata mais de 60 mil pessoas por ano, foi a estatística de 2012. O trânsito no Brasil é uma questão de calamidade pública e que talvez as autoridades, a sociedade não está encarando com a gravidade que merece o tema. É impossível pensar no desenvolvimento de uma nação sem pensar no controle efetivo de trânsito. Hoje vamos falar com um delegado de trânsito do Estado do Espírito Santo, Fabiano Contarato, que tem tido uma luta implacável contra os acidentes de trânsito, notadamente a questão voltada para o consumo de álcool, a nossa tão falada lei seca. Delegado, obrigado por nos receber. Por nada. Para falar novamente desse assunto que vem matando muita gente, né? E a gente viu o Congresso Nacional lançou a lei seca, né? Foi uma certa surpresa para a sociedade, um baque, né? Na cultura, né? Na cultura de beber e dirigir, né? Como se vê a evolução desse processo? Bom, saber que o motorista ele é imprudente, isso nós sabemos, né? Mas eu acho que nós temos que a sociedade tem que repensar, e principalmente o poder público, o que faz o motorista agir dessa forma, né? Eu acho que eu não posso ter uma visão simplista de falar que o motociclista anda nos corredores, que ele arranha o carro, que ele arranca retrovisor, ou que o motorista está cortando pela direita, que está com excesso de velocidade, que ele está consumindo álcool. Mas o que faz com que o motorista tenha esse tipo de comportamento? Eu não tenho dúvida em falar que o Congresso Nacional é um grande responsável por isso, porque, na verdade, o Congresso Nacional legisla em causa própria. Por que eu falo isso? Não querem ver os filhos da classe média alta atrás das grades. Hoje o pobre ele entra nas estatísticas, mais de 60 mil pessoas que morrem por ano e mais de 400 mil que ficam mutiladas no trânsito quando sobrevivem. Então, o que eu posso esperar de um Senado da República quando eu presencio um senador se recusando a fazer um teste de bafômetro? O que eu posso esperar da Câmara dos Deputados Federais quando um deputado federal se recusa a fazer um teste de bafômetro? Advogados, coronéis, delegados, policiais, estudantes de direito. Então, o motorista, ele é imprudente. Fizeram uma lei alta, né? Eles fizeram uma lei elitista, né? É uma lei que privilegia o patrimônio em detrimento da vida humana. Ele banaliza a vida humana em detrimento do poder econômico, financeiro e patrimonial. A prova disso é que, se o motorista sai de casa com 100% de certeza de que ele não vai ser parado numa blitz de lei seca, porque é sintomático, é visível que as blitz reduziram. Então, se você não tem um número reduzido de blitz, de fiscalização, o Estado não está presente na fiscalização. Se o Estado é omisso no processo educacional, porque a direção veicular passa por cidadania. E o Código de Trânsito, no artigo 76, determina que a educação para o trânsito tem que ser promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. Isso desde 1997. A letra da lei está morta. Então, se você não tem fiscalização, se você não trabalha a base educacional das crianças desde o ensino fundamental, e se nós temos uma legislação que tem 11 crimes e que ninguém fica preso, e ninguém vai ficar preso com esses 11 crimes, esse conjunto de fatores garante não a sensação, mas a certeza da impunidade. E a faixa da estatística de trânsito, a faixa de idade que acontece? A faixa etária, o perfil a maioria do sexo masculino, de 18 a 32 anos, no que pese eu tenho observado um aumento significativo, por exemplo, de mulheres dirigindo sob influência do álcool. Isso eu atribuo graças a Deus, o aspecto positivo que a mulher vem conquistando uma posição no mercado de trabalho, até mesmo de igualdade ou superação do homem em muitos aspectos. Mas ela está vindo, aí ela tem autonomia financeira, mas ela está vindo também com o mesmo defeito que o homem vem, né? Ela quer demonstrar, por exemplo, o carro para muitos jovens é um instrumento não só de transporte, mas é um instrumento de virilidade. É um objeto de poder. E de objeto de conquista, né? Ele chega com um carro rebaixado, o último modelo, o tipo de cor. As propagandas de veículos. As propagandas incentivam colocam pessoas bonitas, homens e mulheres bonitos. Perfeito. Então você vê, eu vejo esse conjunto de fatores. Há um estímulo à aquisição de veículo automotor, de motocicleta, mas as rodovias federais são da década de 70. Verdadeiros queijos suíços, sinalização precária
tanto em nível horizontal como vertical, não tem a fiscalização, não se trabalha o processo educacional e a lei é frágil. O papel dos pais? O papel dos pais é de suma importância, só que eu estou vendo que, e aí a sociedade às vezes não me compreende, é que eu tenho observado que a classe pobre tem incutido muito mais valor que passa pela ética e pela moral nos seus filhos do que os filhos da classe rica. Porque os filhos da classe rica, o pai ou a mãe acha que ele ser um bom pai, ele colocar o filho na melhor escola, de preferência de tempo integral, pagar um terapeuta para aquele filho de 15 em 15 dias, não ter contato com o filho e quando tem, ele se deixa seduzir aos apelos do filho e não incute esses valores que passam pela ética, pela moral, pela compaixão. Eu não tenho dúvida que o filho lá daquele bolsão de pobreza... Depois garante bons advogados. Bons advogados, uma lei que dá certeza. E que vão ser muitos, vão ser juízes, promotores, procuradores, delegados, advogados, e que vão julgar novamente os pobres, né? Então, quando no bolsão de pobreza o filho do pobre vê o pai que é pedreiro, que é pintor, que é marceneiro, a mãe que lava a roupa para fora, mas eles estão muito mais juntos, eles estão muito mais presentes. Hoje os filhos da classe rica, os pais, estão renunciando o pátrio poder, passando essa função para a escola que não é a função da escola. A escola tem um papel, mas quem tem a obrigação de incutir valores que passam pela ética, pela moral, pela compaixão, pelo perdão, pelo respeito mútuo, pela garantia no sistema viário, isso é a família que infelizmente está deixando a desejar. Outro ponto de fundamental importância é a arrecadação. Nós sabemos que o Código de Trânsito tem as transgressões administrativas e tem os crimes. São muitas as transgressões e o Estado arrecada fortunas com isso, né? E o artigo 320, ele é claro, ele estabelece que a receita arrecadada com todas as multas tem que ser aplicada na fiscalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, em sinalização, em policiamento e educação. E será que essa verba está sendo aplicada nisso? Eu entendo que não. Então, o Estado falha na fiscalização, o Estado falha na educação e o Estado falha numa lei que garante a certeza da impunidade. Eu não tenho dúvida. Olha, posto de combustível não foi feito para vender bebida alcoólica para pronto consumo. E eu constato que hoje aqui no Estado nós temos postos de combustível que o produto de primeira necessidade passou a ser a comercialização do álcool e o fornecimento de combustível atividade secundária. Então, por exemplo, eu mandei uma exposição de motivos para a Assembleia Legislativa para proibir posto de combustível vender bebida alcoólica. Houve até uma discussão, né? Mas esse projeto de lei acabou não sendo... Foi arquivado. Foi arquivado porque não há interesse. O que é mais importante? É a arrecadação do ICMS ou é a vida humana? É totalmente contraproducente a gente falar em lei seca, já que a lei fala que a tolerância é zero, e o Estado dá alvará para um posto de combustível comercializar bebida alcoólica para pronto consumo. Isso é flagrante de respeito à própria Lei 9.503, que é o Código de Trânsito brasileiro. Mas o que está em jogo não é a vida. E isso é uma visão muito mesquinha, porque o custo social desses acidentes, quem paga é a sociedade, e é muito maior do que essa simplória arrecadação de ICMS pelo consumo e venda de bebida alcoólica nos postos de combustível. Delegado, e o papel da imprensa, da mídia nessa divulgação, eu acho nesse endeusamento da bebida excelente alcoólica? Questionamento, é uma coisa que eu venho batendo, mas também a mídia, ela ganha muito com isso, né? Nós tivemos um avanço muito grande nas campanhas pró-tabaco, né, para o cigarro, que foram abolidas. E foi uma vitória do Brasil, foi uma vitória da sociedade, foi uma vitória da vida humana. Né, porque muitas pessoas morriam pelo consumo, pela utilização do cigarro. Né? Agora, não há o mesmo tratamento com relação à droga lícita, que é o álcool. Então, há uma vinculação pela mídia, pelas redes sociais, inclusive, vincula-se ao consumo de bebida alcoólica ao ator, à atriz, à mulher bonita, à pessoa saudável, à atleta, à pessoa bem-sucedida, quando, na verdade, a vinculação é totalmente diferente. Teria que estar vinculando o consumo de bebida alcoólica ao número de pessoas que estão morrendo por cirrose hepática, a quantos casamentos que estão sendo desfeitos por problema de alcoolismo na família, porque o alcoolismo é uma doença que atinge a capacidade intelecto-volitiva pela Organização Mundial da Saúde. Então, só quem tem um alcoolista em casa sabe o que é isso, né? São mortes de casamento, são filhos que crescem vendo o pai ou a mãe alcoolista e que começa a desvirtuar.
Eu costumo falar, Almir, que no Brasil o único condenado em acidente de trânsito é a família da vítima. E eu constato aqui morte real, mas mais do que ela, me dói eu constatar morte simbólica, e eu vou explicar isso. Que dói tanto quanto a morte real. Por exemplo, todo dia aqui eu faço liberação de vítima fatal. Eu costumo dizer que todo dia eu estou de luto. Porque não tem como eu não me deixar, me sensibilizar por isso. Eu atendo um pai e uma mãe que vem liberar o corpo do filho que está aqui no DML. Primeiro que a morte de trânsito é uma morte... ninguém está acostumado, né? Ninguém está acostumado com perda. Não há tempo de despedida. A pessoa, às vezes, foi para a escola... Em plena saúde, né? No auge da produtividade econômica. E aí vem o pai e a mãe aqui para liberar o filho. Eu faço a liberação. 3 meses só vem a mãe. Aí eu pergunto, cadê seu marido? Ela fala, nós nos separamos. Ah, mas separou por quê? Eles começam a se cobrar. Eu não falei que não era para você ter dado a moto? Eu não disse que não era para você ter deixado ele sair? Aí há desmantelamento daquela relação conjugal. Uma separação. Essa é uma outra morte. O Sim. filho que não estava... Efeito colateral. Claro, terrível, né? São mortes simbólicas que não entram nessas estatísticas. Por exemplo, um filho mais novo que não estava acidente sente a ausência da irmã, a ausência dos pais, começa a usar cigarro, começa a usar álcool ou droga ilícita. Essa é outra morte e isso não entra nas estatísticas. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.